Você será requisitado a fazer coisas erradas, não importa para onde você vá. É a condição básica da vida, ser obrigado a violar a própria identidade. É a sombra derradeira, o defeito da criação, é a maldição em curso, a maldição que alimenta toda a vida, em todo o lugar do universo. Hoje eu queria dar uma sugestão de leitura para você, que vem junto com uma sugestão de filme e talvez até com uma sugestão de trilha sonora. Quando eu era garoto, eu e os outros meninos da minha idade corremos até o cinema para assistir um filme chamado Blade Runner, o Caçador de Androides. Fomos todos ao cinema para ver o Harrison Ford encarnar um personagem que era um caçador de recompensas, que vivia num mundo em que existiam androides muito parecidos com os seres humanos, mas esses androides não podiam viver na Terra, eles só podiam viver e trabalhar nas colônias em outros planetas. E quando eles voltavam para a Terra de maneira ilegal, eles eram caçados por esses caçadores de recompensas, como o Rick Deckard, que é quem o Harrison Ford encarna no filme do Ridley Scott. Esse filme fez muito sucesso na época, todos os garotos adoravam assistir essa aventura toda, e uma das coisas que comovia muita gente era por que os androides voltavam para a Terra se eles sabiam que aqui eles seriam perseguidos e mortos. Há uma discussão no filme que lá para o final do filme a gente começa a entender que o que os androides queriam é o que a gente também quer, o que o ser humano também quer, que é viver um pouco mais, saber um pouco mais da sua vida, saber um pouco mais do propósito da sua vida. Apesar de todo o sucesso que esse filme fez na época e apesar de toda a fascinação que a gente tinha pelo filme, eu fui demorar muitos e muitos anos para conseguir pegar o livro que tinha inspirado a criação do filme. A gente sabia que o filme tinha sido inspirado num livro, mas naquela época as coisas eram muito difíceis e demorou muito para a gente conseguir ler o livro do Philip K. Dick chamado Blade Runner. Aliás, esse livro só se chama Blade Runner por causa do filme, porque o livro, na verdade, chama-se Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Esse é o livro do Philip K. Dick que inspirou a criação do Blade Runner, do filme Blade Runner do Ridley Scott. É interessante que, mesmo a gente assistindo, você sabe disso, né? Toda vez que você assiste um filme e lê um livro, essa comparação é muito presente em todas essas situações. Sempre que você assiste o filme, você quer comparar com o livro, e se você já conhece o livro, você assiste o filme, e normalmente acontece de alguém dizer, o livro é bem melhor, né? E normalmente é assim mesmo. Nesse caso, eu prefiro dizer que são duas obras completamente distintas, né? Não completamente distintas, mas muito diferentes. Eu só queria sugerir que você lesse, que você conhecesse o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, tendo em mente o que motiva os androides, qual que é a grande discussão. Se no filme os androides são trazidos de volta à Terra, pensando em quanto eles ainda vão viver, eles querem viver mais. No livro, o que motiva os androides, ou o que motiva a própria discussão do enredo do livro, é o que nos torna humanos e, portanto, diferentes dos androides. O que nós temos que os androides não têm? O Rick Deckard e a polícia aqui da Terra, né, no enredo do filme, tem um teste chamado Voight-Kampff, que eles aplicam nas pessoas para saber se eles são androides ou são humanos. E esse teste é baseado em relações ou em reações
de empatia. Os androides são incapazes de ter reações empáticas. Já os seres humanos, ou a maioria dos seres humanos, consegue ter essas reações empáticas. Então, segundo o enredo do livro, o que nos diferencia dos androides é a nossa capacidade de se preocupar com o outro, é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Agora, imagina você que discussão mais atual no momento em que a gente está vivendo é dizer que para você ser considerado humano, você precisa sentir empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando. Acho que não há nada mais atual, não é? Não há nada mais propício para o momento que a gente está passando do que esse tipo de discussão que o Philip K. Dick faz nesse livro que inspirou Blade Runner. Então, tá aí a minha sugestão para você, a minha sugestão de leitura. Blade Runner, Philip K. Dick, traduzido pelo meu colega de faculdade, pelo Ronaldo Bressani, e o filme do Ridley Scott. Aí, se você quiser assistir o filme depois, eu acho mais legal. Eu acho que você deve ler o livro antes, tá? E se você ficar fanático, como todos os garotos daquela época, depois você consegue comprar ainda a trilha sonora, tá? Espero que você goste dessa sugestão. Um abraço.